Filipe Luís falou abertamente depois da goleada e deixou bem claro que, apesar da grande atuação coletiva, o Flamengo ainda não atingiu aquilo que ele considera o ponto máximo da equipe. Na visão do treinador, existe uma peça fundamental que hoje faz falta e que, quando retornar, vai transformar o time em algo ainda mais sólido, Eric Pulgar. O volante segue em processo de recuperação de lesão e a previsão é de que ainda precise de aproximadamente um mês para voltar a ficar à disposição. Mesmo afastado, o técnico ressaltou que a importância de Pulgar vai além do que se vê durante os 90 minutos. Filipe definiu o chileno como um verdadeiro pilar, um jogador de extrema relevância que exerce uma liderança silenciosa dentro do elenco e que por isso terá impacto imediato quando estiver novamente em campo. O treinador não escondeu que ficou satisfeito com o que o Flamengo apresentou, mas fez questão de destacar que o jogo também mostrou pontos que precisam de correção. Ele apontou que tanto no setor defensivo quanto no setor ofensivo aconteceram erros que precisam ser trabalhados. Filipe reforçou que tem o hábito de olhar cada partida de forma muito fria e detalhada, procurando identificar o que foi positivo e também aquilo que não funcionou como deveria. A ideia é aproveitar cada situação, seja dentro do campo, nos treinamentos, seja através de análises em vídeo para ajustar e evoluir. Ao falar especificamente sobre a goleada, Filipe Luís destacou que os gols marcados logo no começo tiveram um peso enorme no resultado final. Essa vantagem inicial acabou deixando o Vitória completamente sem reação e a postura agressiva do Flamengo, que não parou em nenhum momento, fez com que o adversário fosse sendo neutralizado a cada lance. Para o treinador, esse comportamento acabou nocauteando o rival e permitiu que a equipe rubro-negra ficasse mais confortável em todas as fases do jogo, tanto na criação quanto na defesa. Mesmo assim, Filipe fez questão de lembrar que sempre existe espaço para evolução. Ele afirmou que à medida que o tempo for passando e os jogadores tiverem uma sequência maior de treinos e partidas juntos, o entrosamento natural vai surgir. Essa sintonia entre os atletas é, segundo ele, um dos pontos mais importantes para que a equipe cresça ainda mais. Com a semana de trabalho pela frente, o treinador acredita que esse período de preparação será fundamental para corrigir detalhes e seguir construindo um Flamengo cada vez mais forte. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Nos últimos dias, um assunto movimentou bastante as redes sociais e gerou expectativa na torcida rubro-negra: a possibilidade do goleiro Ederson, atualmente no Manchester City, reforçar o Flamengo. A especulação surgiu justamente em meio a um momento de indefinição na carreira do arqueiro brasileiro, que perdeu espaço no clube inglês e pode estar de saída nesta janela de transferências. Para reforçar ainda mais esse cenário, circulou a informação de que o time de Pep Guardiola já teria avançado em um acerto para contar com Donnarumma, o que abriria caminho para a saída de Ederson. Esse contexto acabou coincidindo com uma situação particular do elenco do Flamengo. O goleiro reserva Matheus Cunha já se acertou com o Cruzeiro e tem sua saída confirmada para o fim da temporada. Ele assinou um pré-contrato com o clube mineiro e a partir do próximo ano não fará mais parte do elenco rubro-negro. Naturalmente, esse movimento despertou a ideia de que a diretoria poderia ir ao mercado em busca de um novo nome para a posição, até para manter um nível alto de competitividade no gol. Foi justamente a partir daí que começaram as especulações envolvendo Ederson. O Flamengo, que recentemente fez um grande esforço financeiro para contratar jogadores de renome vindos da Europa, foi rapidamente colocado como possível destino para o goleiro. Nas redes sociais, muitos torcedores chegaram a sonhar com essa possibilidade, acreditando que a diretoria poderia repetir mais uma vez o padrão de reforços de peso e transformar a posição de goleiro em um dos pontos mais fortes do elenco. Mas apesar de toda a repercussão, o jornalista Jorge Nicola tratou de colocar um ponto final nos rumores. De acordo com ele, não há qualquer tipo de negociação entre Flamengo e Ederson, e tampouco existe neste momento uma intenção da diretoria rubro-negra em investir nessa contratação.
A posição de titular segue firmemente nas mãos de Rossi, que conta com a confiança do técnico Filipe Luís e de toda a comissão técnica. Assim mesmo, com a saída encaminhada de Matheus Cunha e a situação indefinida de Ederson no Manchester City, a chegada do goleiro ao Flamengo está completamente descartada. O clube da Gávea, neste momento, trabalha com a manutenção de Rossi como dono da posição e não pretende abrir uma nova frente no mercado para essa função. Para a torcida, portanto, essa história não passa de mais um rumor típico de janela de transferências. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Depois da vitória marcante, Filipe Luís concedeu entrevista coletiva e deixou claro que está bastante satisfeito com o desempenho do Flamengo, mas sem perder o olhar crítico e a cautela necessária. O treinador fez questão de exaltar a postura da equipe dentro de campo, destacando a efetividade nas jogadas e a busca incessante pelo gol desde os primeiros minutos. Ele ressaltou que o grupo manteve sempre uma postura respeitosa em relação ao adversário, sendo objetivo nos dribles, evitando jogadas de efeito desnecessárias e deixando de lado qualquer tipo de firula. Para o técnico, essa mentalidade competitiva, aliada à disciplina, é o que fortalece o Flamengo. Além do aspecto técnico e tático, Filipe Luís também valorizou a força mental demonstrada pelo elenco. Ele frisou que a solidez psicológica é um diferencial enorme em partidas decisivas, quando a pressão aumenta e é preciso ter cabeça fria para tomar as melhores decisões. Nesse contexto, o treinador aproveitou para destacar a versatilidade de Saúl Ñíguez, que vem mostrando capacidade de atuar em diferentes funções, o que aumenta as opções dentro do time. Filipe ainda comentou que a concorrência no meio-campo é muito saudável, já que todos buscam espaço e isso eleva o nível coletivo, deixando o grupo ainda mais preparado para os desafios. Falando sobre o mercado da bola, Filipe foi direto, ao ponto. O Flamengo abriu os cofres recentemente e contratou 5 reforços de peso: Samuel Lino Saúl, Ñíguez, Emerson Royal, Carrascal e Jorginho. Questionado se o clube ainda poderia trazer novos nomes, o treinador descartou essa possibilidade. Segundo ele, o momento agora é de consolidar o elenco que já foi formado. Filipe admitiu que saídas ainda podem acontecer, mas garantiu que não, haverá novas chegadas. Quando o assunto foi Samuel Lino, o técnico não economizou elogios. O atacante custou 22 milhões de euros, cerca de 143 milhões de reais na ocasião. Mas Filipe ressaltou que o jogador já provou valer muito mais do que isso. Em suas palavras, Lino não vale apenas o que foi pago, e sim o dobro ou até o triplo desse valor. Para o treinador, o jovem atacante é um ativo importantíssimo para o Flamengo, tanto pelo talento quanto pela entrega dentro de campo. Filipe ainda aproveitou para destacar novamente a presença de Pedro na área, elogiando a capacidade do centroavante em decidir jogos e ser referência ofensiva da equipe. Com um elenco desse nível, o Flamengo segue firme na briga por 2 grandes taças no segundo semestre, o Campeonato Brasileiro e a Copa Libertadores da América. O próximo adversário no torneio continental será o Estudiantes da Argentina, um clube tradicional e que promete oferecer um duelo de muita intensidade nas quartas de final. Outro tema abordado foi a convocação da seleção brasileira para os próximos jogos das eliminatórias da Copa do Mundo. Carlo Ancelotti chamou 25 atletas e apenas um jogador rubro-negro entrou na lista, o lateral esquerdo Alex Sandro. Outros nomes do Flamengo, como Léo Ortiz, Léo Pereira e Samuel Lino, chegaram a figurar na pré-lista, mas acabaram ficando de fora da relação final. Filipe parabenizou os convocados, mas reforçou que, como treinador do clube, sua prioridade é sempre pensar no Flamengo. Segundo ele, quanto menos atletas são convocados, melhor para o time, já que isso permite ter o grupo mais completo nos treinamentos e nas competições. Na última partida, Alex Sandro acabou deixando o campo ainda no primeiro tempo por causa de dores na panturrilha esquerda. O clube informou que o jogador foi preservado justamente para evitar qualquer agravamento e seguirá sendo avaliado pela comissão médica.
Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo segue bastante ativo nos bastidores do mercado, mas ao mesmo tempo mantém uma postura cautelosa diante das negociações que envolvem valores muito elevados. Nesta janela, o clube já trouxe reforços de peso como Emerson Royal Saul, Nigues, Jorge Carrascal e Samuel Lino, todos com grande impacto no elenco comandado por Felipe Luiz. A diretoria, encabeçada por José Botto, continua atenta às oportunidades que possam aparecer, mas, no caso mais recente, acabou recuando diante de uma pedida considerada fora da realidade. O meio-campista italiano Nicolò Zaniolo, que na última temporada atuou emprestado pela Fiorentina, despertou o interesse do Flamengo. O jogador de 26 anos voltou ao Galatasaray, onde já disputou 3 partidas pelo campeonato turco e foi sondado pelo rubro-negro como possível reforço. A ideia era avaliar sua situação, já que Zaniolo é um atleta versátil, capaz de atuar como meia ponta direita ou até mesmo centroavante, algo que poderia agregar bastante ao elenco. No entanto, as conversas não avançaram. O clube turco estabeleceu como condição para liberar o atleta em definitivo o pagamento de 18 milhões de euros, o que corresponde a aproximadamente 113 milhões de reais na cotação atual. Segundo informações do jornalista Fabrício Lopes, do canal Resenha Rubro-Negra, o Flamengo chegou a consultar os representantes do jogador, mas assim que tomou conhecimento da pedida oficial, se afastou da negociação e não manteve mais nenhum contato. O alto valor e o contrato longo de Zaniolo, que vai até o meio de 2027 com o Galatasaray, praticamente inviabilizam qualquer possibilidade de acerto. Essa postura segue a linha adotada recentemente pelo clube. O Flamengo, por exemplo, descartou entrar na disputa com o Palmeiras por Andréas Pereira, que está de saída do Fulham. A decisão, nesse caso, foi tomada por entender que Andréas não se encaixa no estilo de jogo que Felipe Luiz deseja implementar. Ou seja, a diretoria não pretende fazer movimentos apenas por nomes de impacto, mas sim por jogadores que realmente se adaptem ao projeto atual. Além da busca por um meia, a diretoria também monitora a possibilidade de trazer um centroavante. Depois que Lucas Beltrán fechou com o Parma da Itália, esse plano ganhou força, mas até agora não há negociações avançadas com nenhum jogador específico. O entendimento é de que neste momento da janela, o Flamengo pode acabar tendo mais saídas do que chegadas. Entre os nomes que devem deixar a Gávea está o jovem Matheus Gonçalves. O meia atacante de 20 anos não está nos planos de Felipe Luiz e deve ser negociado. Pouco utilizado no time principal, o jogador frequentemente retorna ao sub-20 para manter ritmo de jogo. No último sábado, inclusive, foi titular na final contra o Barcelona e participou da conquista da Copa Intercontinental Sub-20. Mesmo com esse destaque na base, a tendência é que Matheus siga outro caminho para ter mais espaço em sua carreira. A janela de transferências fecha no dia 2 de setembro. E até lá, o Flamengo deve seguir mapeando opções, mas sem entrar em aventuras financeiras que comprometam o planejamento. O foco agora é equilibrar o elenco e manter a competitividade nas disputas do Brasileirão e da Copa Libertadores. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Samuel Lino viveu uma noite inesquecível no Maracanã. Logo em sua estreia oficial com a camisa do Flamengo, o atacante escreveu seu nome na história do clube ao marcar os primeiros gols com o manto sagrado e participar ativamente de uma goleada que ficará marcada na memória do torcedor. O rubro-negro atropelou Vitória por 8-0 pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Lino foi um dos grandes protagonistas desse espetáculo. O jogo mal havia começado e no primeiro minuto, Samuel Lino já mostrou aqui: veio,
Com oportunismo, velocidade e precisão, o atacante balançou as redes e abriu o placar, dando o tom de uma noite que seria simplesmente perfeita para a nação rubro-negra. O gol tão cedo trouxe não apenas a tranquilidade para o time, mas também uma emoção única para o jogador que realizava o sonho de marcar com a camisa do clube em que foi formado ainda nas categorias de base. No intervalo em entrevista, Lino não escondeu o sentimento de felicidade e desabafou sobre o que representava aquele momento. Foi uma sensação incrível de alívio. Primeiro gol com a camisa do Mengão, graças a Deus. Agora é dar continuidade para a próxima parte, disse o atacante, demonstrando que não queria parar por ali. E não parou. Na segunda etapa, Samuel Lino voltou a marcar, confirmando uma atuação de gala. Além dos 2 gols, ele esteve presente em praticamente todas as jogadas perigosas da equipe, somando 5 participações diretas em gols, seja com assistências, seja com passes fundamentais que desmontaram a defesa adversária. Sua velocidade nos flancos, sua capacidade de acelerar e também de tomar boas decisões chamaram a atenção de todos. A torcida nas arquibancadas e nas redes sociais não poupou elogios. Mensagens como "chama o SAMU" e "baita contratação" viralizaram, mostrando o carinho imediato que o atacante conquistou. Esse início arrebatador se conecta diretamente com a trajetória de Samuel Lino. Nascido em Santo André, em São Paulo, o jogador deu os primeiros passos no São Bernardo e, ainda jovem, vestiu a camisa do Flamengo nas categorias de base no Ninho do Urubu. Em seguida, partiu para a Europa, onde ganhou destaque no Gil Vicente de Portugal e chamou a atenção do Atlético de Madrid. Depois, atuou pelo Valência na Espanha, consolidando sua experiência internacional antes de retornar ao Brasil. Sua contratação pelo Flamengo em julho de 2025 movimentou o mercado. O clube desembolsou 22 milhões de euros, algo em torno de 143 milhões de reais na época, fazendo dele a contratação mais cara da temporada. Aos 25 anos, Samuel Lino chega como uma das grandes apostas do elenco para o futuro próximo e, pelo que mostrou logo de cara, tem tudo para ser peça fundamental nas ambições rubro-negras. A goleada sobre o Vitória também entrou para a história do clube. 8-0 foi o placar mais elástico do Flamengo em toda a era dos pontos corridos do Campeonato Brasileiro. Uma noite para ser lembrada por muito tempo, não apenas pelo resultado, mas pelo desempenho coletivo avassalador e pelo brilho individual de novos reforços como Lino. Mesmo tendo sofrido uma pancada durante a partida, o atacante mostrou força física e comprometimento, permanecendo em campo e se entregando até o final. Essa postura reforçou ainda mais a impressão de que o Flamengo acertou em cheio com sua contratação. O que se viu no Maracanã foi o início de uma história que promete ser especial. Um jogador que saiu de Santo André, passou pela base, rubro-negra, brilhou na Europa e agora retorna para viver o auge no clube onde tudo começou. Uma estreia com 2 gols, participação direta em 5 lances de gol e uma vitória histórica. Não poderia haver começo mais perfeito para Samuel Lino com a camisa do Flamengo. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.